Lição de número 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Querido professor, querida professora, chegamos à última lição deste trimestre. Nossa oração é que você, juntamente com a sua classe, tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão necessário à saúde espiritual da igreja local. Nesta última aula, estudaremos a clássica oração do profeta Abacuque, conhecido como o profeta do avivamento. Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele, aprendemos que o avivamento traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados e de compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante, rogando a presença de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje estudaremos a última lição, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto áureo diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim a verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 2 e versículos 16 até o versículo de número 19. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo objetivo, é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Terceiro objetivo, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o clamor pelo avivamento. Diz assim a sinopse: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus que não se mostra indiferente para responder. Segundo ponto da lição, o avivamento pela palavra. Diz assim a sinopse: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Diz assim o terceiro ponto: avivamento, questão de vida ou de morte. E a sinopse do terceiro ponto fala assim: o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição.
Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque você fazendo isso, você estará nos ajudando para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido algumas das lições anteriores. A você que nos tem acompanhado semanalmente, o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Diz assim, o clamor pelo avivamento e o primeiro tópico, a intercessão angustiada do profeta. Veja isso, meus queridos irmãos, vivemos num mundo violento, cheio de injustiça. Os jornais trazem notícias diárias de assaltos, assassinatos, atentados e ataques. Acreditamos que Deus domina tudo, mas achamos difícil compreender a maldade que nos cerca. Pessoas inocentes são vítimas da crueldade de outros. Nações entram em conflitos uma contra a outra. Olhamos para Deus com uma única pergunta: por que o Senhor permite tal violência e injustiça? O profeta Abacuque viveu provavelmente, meus queridos irmãos, uns 600 anos antes de Cristo na terra de Judá. O pequeno livro dele relata uma discussão entre o profeta e o próprio Deus. Abacuque pergunta e Deus responde. Abacuque se sente alarmado pela resposta de Deus e faz uma segunda pergunta. Deus responde de novo e Abacuque aceita humildemente a réplica do Senhor, dando louvor a ele num cântico de adoração. Abacuque faz a pergunta que nós, queridos irmãos, gostaríamos de fazer e recebe a resposta com a atitude que devemos mostrar. Leia o livro de Abacuque e observe, queridos irmãos, os pontos principais dessa conversa. Nos carnavais de hoje, os homens debocham de Deus, debocham de Cristo e da sua igreja e são aplaudidos de pé por multidões dominadas pelo diabo. Mas o fim já está previsto na palavra do Senhor. Abacuque muito sofreu diante da iniquidade avassaladora que havia em Judá. E ele, meus queridos irmãos, como mensageiro de Deus, nada podia fazer além de orar e clamar ao Senhor. O que mais o angustiava era o fato de perceber que Deus não agira prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo tópico, a aparente indiferença de Deus. Veja, ele clamou com angústia na alma: até quando, Senhor, clamarei eu
e tu não me escutarás. Gritarei violência e não me salvarás. Abacuque capítulo 1, versículo de número 2. O profeta levantava o clamor a Deus contra a violência em Judá, um reino que fazia parte da nação israelita. Ele esperava uma ação mais imediata da parte de Deus, mas na sua longanimidade, Deus só agiria no seu tempo. Veja que o Senhor esperou séculos para mandar o castigo do dilúvio quando a terra estava cheia da violência. Leia Gênesis capítulo de número 6, versículos 11 ao 13. Meus queridos irmãos, a violência humana é pior do que a dos animais. Estes agem por instinto. O homem age conscientemente, com violência contra o seu semelhante, por motivos carnais, de desejo de poder, de subjugar os mais fracos, de obter bens sem trabalhar, de querer dominar o próximo. Veja, por exemplo, as guerras são a expressão mais clara da violência como consequência do pecado que passou a todos os homens. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao terceiro tópico do primeiro ponto, a resposta pronta de Deus. Meus queridos irmãos, é importante afirmar que a resposta de Deus veio de forma bem diferente do que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios, escute isso, para se opor aos pecados e iniquidades de Judá. Ele chamou a Babilônia, o seu instrumento de correção, de nação amarga e apressada, uma nação horrível e terrível, cujos cavalos eram mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes que os lobos à tardinha. Veja capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Meus irmãos, os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e converter-se das suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância de Deus. Ainda que parecesse inerte, Deus, na verdade, estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas o seu povo não se lembrou de Deus. Após ouvir a resposta de Deus de que o juízo estava para cair sobre o povo rebelde e pecaminoso, o profeta questiona o Senhor, indagando como ele, sendo santo, ficaria em silêncio, usando uma nação mais ímpia que Judá para fazer o seu juízo? Meus queridos irmãos, certamente o profeta ficou mais angustiado ainda. Já estava clamando ao Senhor para que houvesse uma providência contra a corrupção generalizada na sua terra. Entretanto, ao ouvir que Deus usaria os babilônios para exercer o seu juízo, ele não entendeu tal medida. Por isso, meus queridos irmãos, em desespero, no capítulo 2, vemos ele dizer que se refugiaria na sua guarda, na fortaleza, para ver o que falava com ele daquela forma tão estranha, a fim de saber responder quando fosse arguído. Abacuque capítulo 2 e versículo 1 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição, o avivamento pela palavra. E o primeiro tópico, ouvir a palavra de Deus. Veja isso, meus queridos irmãos, Abacuque, na sua oração, disse com profundo sentimento:
ouvi, Senhor, a tua palavra, capítulo 3, versículo 1. Depois que Deus revela a Abacuque os seus desígnios, ele orou ao Senhor. O capítulo 3 do livro de Abacuque é uma oração em forma de poesia, é um salmo profético. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque teme, ou seja, ele deposita confiança em Deus. O temor ao Senhor é proveniente dos seus ensinos. Após ter ouvido, ele creu em Deus, ainda que a obra do Senhor seja suscitar os caldeus contra Israel e Judá. Abacuque não teme e pede a Deus que avive a sua obra. Deus haveria de levantar os caldeus contra o povo de Israel. Porém, Abacuque confia na misericórdia do Senhor. Meus queridos irmãos, assim no capítulo 3, Abacuque começa a sua oração dizendo que ouvira a palavra de Deus. Ele tem virtudes que ultrapassam a compreensão limitada do ser humano, marcado pelo pecado. Veja isso, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus é que purifica os nossos caminhos. É a palavra de Deus que dá condições para o crente não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus alegra o coração de quem se lembra dela, vivifica o coração também, fortalece a alma. A palavra de Deus traz salvação, produz a piedade no nosso coração, consola o aflito. Ela também é lâmpada e luz para o caminho da vida. A palavra de Deus é quem nos sustenta. A palavra de Deus é quem ordena os nossos passos. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus é verdade desde o princípio. Ela dá entendimento. A palavra de Deus é gozo e alegria no coração. A palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com todas essas maravilhosas características reveladas na Bíblia, a palavra de Deus deve ser a base de qualquer movimento na igreja cristã. Desse modo, queridos irmãos, Abacuque soube colocar-se diante de Deus na sua busca pelo avivamento espiritual, dispondo-se a ouvir a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico da nossa lição: temer a Deus. Veja isso, meus queridos irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque diz na sua oração que ele temeu ao Senhor. Não pode haver avivamento se não houver temor a Deus. O temor de Deus é a base da sabedoria, que é indispensável para que um avivamento seja genuíno. O salmista escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo de número 10. Meus queridos irmãos, o temor de Deus não pode ser confundido com sentimento de medo, de pavor ou de terror. Significa ter profunda reverência a Ele em todos os aspectos da vida. Por isso, é a base, ou seja, o princípio da sabedoria. Com essa visão, Abacuque, ao ouvir a palavra do Senhor, temeu. Ele viu que a palavra de Deus tinha um tom muito grave, até mesmo assustador, diante da lógica humana. Deus haveria de usar um povo mais ímpio do que Judá para ensinar a sua vontade, e logo depois haveria de castigar o povo estranho, usado como justiça de Deus. Por isso,
o profeta exclamou assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Capítulo de número 3 e o versículo de número 2. E eu convido você agora, queridos irmãos, para o nosso terceiro tópico, o clamor pelo avivamento. Isso mesmo, na oração e no seu clamor, Abacuque roga a Deus que avive a sua obra no meio dos anos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Capítulo 3, versículo 2 de Abacuque. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria tremendo sobre o povo desobediente e ouviu sua palavra com temor, ele clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. 3 pedidos ele fez a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo, e eu gostaria que você anotasse aí. Primeiro, ele pediu avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, meus queridos irmãos, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e também otimismo. Veja capítulo 3, versículo 17 até o 19. Vejamos, meus queridos irmãos, o otimismo e a fé e a esperança que nasceu no profeta depois que ele ouviu a palavra do Senhor. Isso está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre um avivamento, questão de vida ou de morte. E o primeiro tópico, o clamor pela misericórdia de Deus. Veja isso, meus queridos irmãos, no seu clamor a Deus pelo avivamento da sua obra. Abacuque inclui o clamor pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo de Deus sobre a nação impenitente, que se comportava, queridos irmãos, de modo leviano, irresponsável e até agressivo contra o Senhor. Era uma questão de vida ou de morte. Ele suplicou: na ira, lembra-te da tua misericórdia. Capítulo 3, versículo de número 2. Veja isso, meus queridos irmãos, o profeta percebeu a ira de Deus sobre uma situação de frieza espiritual e moral da nação. E sabia que se Deus não tivesse misericórdia, certamente o povo haveria de perecer ante o peso da mão do Senhor. O profeta sabia que o Senhor é misericordioso para com quem o teme e terrivelmente severo durante gerações para com os que o desobedecem. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico do terceiro ponto. Deus é misericordioso. Isso mesmo, o profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Disse Davi:
Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão desses homens. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, e o versículo de número 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Livro de Lamentações, capítulo 3, e o versículo de número 22. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro tópico do terceiro ponto, que fala assim: clamemos a Deus. Assim, meus queridos irmãos, nos tempos difíceis em que estamos vivendo, quando a frieza espiritual tem dominado muitas igrejas, com a aceitação das influências do modismo e do liberalismo teológico já infiltrado no meio dos evangélicos, precisamos clamar a Deus pelo avivamento espiritual e pela sua misericórdia. Sem dúvida alguma, o Senhor não está satisfeito com o estado espiritual de muitos que se dizem cristãos nos dias atuais. Ao que tudo indica, a depravação moral no mundo tornou-se endêmica. Em grande parte da humanidade não há mais o menor sentimento de vergonha e de pudor. Cada membro da congregação deve encarar o avivamento como uma responsabilidade pessoal e procurar a área de atuação mais adequada aos seus talentos e personalidade. É tempo de parar de jogar o problema para as outras pessoas da igreja. Que tal começar por você? Não importa a sua posição na igreja, nem os dons que você possui, você está completamente aberto para a direção do Espírito Santo de Deus. Seu coração já foi purificado de todos os desejos maus e objetivos egoístas. Simples interesse no avivamento não é suficiente, meus queridos irmãos. Seu coração, sua casa, seus negócios são testemunhas do amor transbordante de Deus. Reflita, queridos irmãos, sobre isso que estivemos conversando. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento na sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior do que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando na fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da aula de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe hoje e sempre. E aguardo você no próximo trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre. Amém.